pensa aí que precisa, David, de uma nova guerra por causa do fim da guerra na Ucrânia, que nós vamos comentar daqui a pouco, como a NATO foi derrotada na Ucrânia, eles precisam de uma nova guerra. E aí trazem esse mantra do direito de defesa de Israel. E Netanyahu está muito seguro, ele está muito tranquilo, porque tudo que ele fala é noticiado como verdade. Qualquer slogan, qualquer frase de efeito de Netanyahu ocupa os jornais, ocupa debates, enquanto isso nada mais é do que o reforço de uma narrativa fadada ao fracasso, uma narrativa que não se sustenta, porque as imagens estão aí para derrubá-las. Gostaria de informar, inclusive, que o professor Almeida Henriques está aqui na sala também, já que você não está tendo acesso ao monitor com essa informação, mas, e eu saúdo desde já o professor. Mas, olha, David, só para concluir, Netanyahu está pautando a imprensa mainstream. Tudo que ele fala passa a ser verdade absoluta ou tema de debate. Praticamente ele não é criticado. Uma outra alma penada que passa numa CNN ou outra rede de televisão e faz uma crítica, mesmo assim é sufocada, ou pelo apresentador que está no estúdio, que atropela quem... Entre Olaf Scholz, o chanceler alemão, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Portanto, Europa e Turquia aproximarem posições e relações, um encontro envolto em alguma tensão, mas que foi dominado pela situação na faixa de Gaza, onde os dois líderes foram unânimes em que é preciso um cessar-fogo humanitário e que, de facto, Israel está a fazer um exagero no uso da força. Considerando também, David, que a linguagem utilizada pelo chanceler alemão foi branda, se for comparar com aquilo que foi dito por Recep Erdogan, né? E ainda que muitos digam que o Recep Erdogan tem sido oportunista porque continua fazendo negócios com Israel, é importante lembrar que não é uma questão de abruptamente mudar todo um projeto de país em função de um conflito que não é novo, é um conflito que foi aprofundado. Mas Recep Erdogan, paradoxalmente, ele que sempre foi criticado, agora passa a ser visto pelos europeus como uma espécie de elo capaz de evitar o pior na relação, não só diplomática, inclusive militar e inclusive comercial, com os povos muçulmanos. Porque o Erdogan tem sido extremamente crítico, mas ele tem sido bastante prudente também para que essa porta de diálogo não seja fechada. Então, quando a imprensa destaca essa convergência entre o que foi dito entre Olaf Scholz e também Recep Erdogan, é porque existe aí um objetivo estratégico dos europeus, em especial, de que essas diferenças que sempre existiram entre os países europeus da União Europeia, em especial, e a Turquia, elas sejam suavizadas. E, como eu falei, o Recep Erdogan está sabendo tirar proveito do ponto de vista da sua imagem política no contexto internacional, geopolítico, e passa a ser realmente um fio de diálogo para que possa ser encontrado um caminho que barre esse avanço sem nenhum tipo de critério por parte de Israel em relação ao povo palestino. Então, David, temos que exaltar aqui, né, essa possibilidade de pelo menos haver alguém que tenha sanidade, não que tenhamos que concordar com este ou com aquele, mas temos que concordar com a possibilidade de diálogo, porque é exatamente este o ponto que está faltando para que toda essa demanda de reprovação ao que tem sido feito por Israel na Palestina, ela possa ser convertida em ações práticas. Chegou o momento de reconhecermos
que aqueles que eram vistos pela Europa como radicais, como Viktor Orbán, como o próprio Recep Erdogan, são agora as vozes que aparecem como moderadoras, o que é um grande contraste em relação a tudo que foi dito até aqui sobre eles. Wellington, uma posição também que foi antes defendida por Israel, mas que depois foi negada, era a possibilidade de Israel controlar a faixa de Gaza o tempo que fosse necessário, mas que depois o primeiro-ministro Netanyahu negou que fosse essa a intenção de Israel, sendo que um dos ministros seus havia dito que os palestinianos deviam ser expulsos de Gaza e Israel ocupar aquele território pelo tempo que fosse necessário. Netanyahu negou, mas depois fez um pronunciamento algo dúbio, difícil de perceber, porque disse que não era esta a posição do Estado de Israel, mas fazia parte de um draft, portanto, de um projeto, de um documento. O que quer dizer que este assunto chegou a ser debatido a nível do gabinete, a nível do governo. E que hoje, ontem, Joseph Borrell, quando esteve na Cisjordânia, defendeu que os palestinianos não devam ser empurrados para fora do seu território e que, sendo que há essa situação com o Hamas, que, ao que tudo indica, o Hamas não terá condições de voltar a controlar a faixa de Gaza e que é o momento para se acalmarem os ânimos, parar os combates e os ataques e que a autoridade palestiniana baseada na Cisjordânia devesse também agora controlar a faixa de Gaza. Pois é, isso foi colocado, mas tem um detalhe aqui. O recuo parcial, né, dos Estados Unidos em relação a esse projeto de ocupação de Gaza se deu por está em torno de $100 o barril, fazendo com que as economias ocidentais fiquem ainda mais complicadas, especialmente no inverno. Então, guerra é economia, né, David? Sabemos disso, aqui não tem criança, o nosso público também maioritariamente adulto, sabe que não estamos aqui para brincadeira. E os mais novos estão para aprender. Ninguém está, não é novidade para ninguém. Então, David, o que é que acontece? O plano inicial era de destruir depois o Irão, não é, que chamamos de Irã lá no Brasil, para a criação da Grande Israel. Esse é o plano, por causa das reservas de gás e para concorrer com a China, criar uma espécie de corredor do gás para chegar à Europa, esse gás aí que foi descoberto. Ocorre que a China cortou o acesso a os insumos para a produção de chips, ganhando a queda de braço na disputa tecnológica com os Estados Unidos e com os países ocidentais. Com isso, as Forças Armadas, o Pentágono, né, está altamente prejudicado porque não tem chip para a produção de armas. Tem aí a questão do petróleo que eu mencionei antes, tem também a questão da opinião pública internacional que está exigindo uma postura diferente do Ocidente, sob pena de tudo que eles fizeram até aqui na construção do que eles chamam de democracia e tudo que nós falamos no primeiro bloco aqui do programa, esteja sob contestação. Então, os custos para a criação do Grande Israel, que foi o projeto desde quando surgiram Israel e Palestina, agora esse plano tem que ser pelo menos parcialmente suspenso. E a ideia da criação do Estado palestino é uma ideia antiga que já deveria ter sido consumada, mas não vai acontecer agora. E vai haver um perdedor, vai haver um vencedor, certamente. E por isso só saberemos se vai haver a Grande Israel ou se vai haver o Estado da Palestina, a depender do resultado final. Mas essa guerra, ela é de longo prazo, para o desespero dos ocidentais. Wellington, voltando à questão que eu coloquei, é o momento da autoridade palestiniana voltar a controlar a faixa de Gaza? Nunca deixou de ser, sempre é. Quem tem que controlar o seu território é quem é daquele território. O que está acontecendo é uma invasão, o que está acontecendo é uma expulsão de pessoas. Por isso alguns chamam de genocídio e outros buscam outros termos. E eu falo que é holocausto, porque não existe água, não existe energia, não existe internet, não existe informação precisa, você falou sobre isso 3 vezes hoje no programa, não existe respeito aos civis, então isso não é genocídio apenas, isso é um método de holocausto. Então, as autoridades da Palestina e o povo da Palestina, eles precisam controlar o seu território. E isso é uma questão que não deveria estar em debate.
É muito simples. Quem tem que controlar o território é quem é dono do território. Agora, essa expulsão é uma expulsão consentida, né? O Ocidente finge que está preocupado e empático em relação ao sofrimento de civis, mas não, ninguém apresenta algo substancial para parar o que está acontecendo. O quartel-general do Hamas não é no hospital, portanto não são nos túneis por debaixo do hospital, mas sim no centro de Gaza. Portanto, Israel está a levar a cabo uma ofensiva errada e que com isso está a contribuir para o elevado número de baixas de civis. O que é preciso é fazer um recuo, refazer a estratégia e encontrar então o chamado quartel-general do Hamas, que não é por debaixo do Al-Shifa. David, toda a morte em massa de civis da Palestina tem sempre o acompanhamento de que o serviço de inteligência de Israel teria a informação de que era ali uma espécie de célula do Hamas. Então, essa desculpa, ela já não engana nem mesmo ao mais incauto que acompanhe de maneira apaixonada por Israel essa situação que está acontecendo em Gaza. Atacar hospitais e campos de refugiados, escolas, fazer filmes dançando sobre cadáveres de crianças e todas as coisas que temos visto nas redes sociais, isto é a alma hoje das Forças Armadas de Israel, que reflete aquilo que é a cabeça de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu é uma pessoa mentirosa, perversa, insensível e que comanda soldados que recebem ordens para matar qualquer coisa que se mova. Então, Wellington, Netanyahu remete, por exemplo, à memória de Ariel Sharon? Olha, Netanyahu consegue ser pior. O Netanyahu é uma pessoa que foi criada nos Estados Unidos e preparada para executar esse plano. Então é uma pessoa sem alma e não tem nenhuma relação com Israel, se você for fazer um estudo sobre ele. Inclusive você falou sobre a baixa popularidade dele há pouco mais, tem um índice de reprovação enorme dentro do próprio país. E talvez seja uma das razões para que ele esteja tão apaixonado por cooptar células da pseudo-oposição e possa dar seguimento a esse projeto de matança que ele está liderando. Então, não é possível comparar o Netanyahu com nenhum outro político, exceto com aquele já falecido da Segunda Guerra Mundial, que foi o Adolf Hitler. É a única pessoa que nós poderíamos comparar Benjamin Netanyahu, porque o modus operandi é o mesmo, a maneira de pensar, de agir, são idênticos. Até os gestos que são apresentados diante dos vídeos e de plateias são muito semelhantes. Então, é um caso mesmo de não fazermos esse mal contra outra pessoa ao comparar Benjamin Netanyahu, mesmo que seja só nos métodos. Mas isso seria muito para qualquer outra pessoa. Ninguém merece ser comparado a ele. A Ucrânia e a Rússia. Moscou continua a levar a cabo a sua operação especial na Ucrânia e os combates e ataques contra vários alvos ucranianos são constantes e com baixas significativas, portanto, destruição de alvos muito importantes, numa altura em que a Ucrânia diz que, no âmbito da sua contraofensiva, está a tentar contornar a ofensiva russa no sentido de tentar controlar a Crimeia. O que se sabe é que poucos dias ou poucas horas mesmo a Ucrânia poderá perder a região de Avdiivka e que, segundo se diz nos noticiários internacionais, é que poderá então conseguir controlar a Crimeia. David, eu não quero ser dramático não, mas essa guerra só vai acabar, pelo que eu estou vendo, quando a Rússia estiver próxima da Alemanha, porque os ocidentais não vão dar o braço a torcer, não tem mais dinheiro para sustentar a Ucrânia vai perder terreno agora
a cada mês aqui, ou a cada semana, dependendo do ritmo que for determinado, nós vamos só falar sobre isso aí. Avanço russo no território ucraniano. E todo o território ucraniano que for ocupado pela Rússia não será devolvido. A Rússia está fazendo isso por algumas razões. Primeira, os primeiros ensaios sobre negociação de paz foram feitos sem a consulta à Rússia, que é a parte mais interessada e talvez a única capaz hoje de determinar o fim desta ação militar. E segundo, porque o anúncio de sanções e do desafio ocidental em relação à economia russa. Lembramos que a Rússia, neste momento, é alvo de 17.500 sanções do Ocidente. 17.500 sanções. 17.500, todas falharam. A maior economia da Europa hoje é a russa. A melhor qualidade de vida hoje está na capital russa. O país que tem a maior projeção de crescimento do PIB para o próximo ano é a Rússia. Então, essas sanções foram sanções contra o próprio Ocidente. E isso foi prognosticado por todos nós aqui, não só por mim. Todos os comentadores, todos os especialistas que você convidou para diferentes programas aqui do canal, falaram exatamente isso, porque os números já apontavam para essa catástrofe econômica. E a humanitária, ela também é sem precedentes, porque o grande perdedor aqui foi o povo ucraniano, que foi enganado sobre todos os aspectos, e mais da metade da população. Atenção, essa informação que é recente e que foi dada por organismos independentes aqui da Europa, mais da metade da população da Ucrânia está fora do país hoje, fugiu da guerra. Mais da metade. Um país desse, praticamente, ele deixa de existir, porque quem ficou foi mutilado de guerra, foi graves sequelados da guerra, idosos, né? E isso não forma uma nação. Os desafios da Ucrânia para uma reconstrução são muito grandes e se o Ocidente não tiver a dignidade, não é? A grandeza de promover a paz imediatamente, a Rússia vai continuar avançando, porque não tem mais inimigo praticamente. O exército está desmantelado, o exército ucraniano. O recrutamento até mesmo de mulheres grávidas, o que é um absurdo, mas está acontecendo. Não é noticiado, mas para a felicidade de quem investiga, né? Existem as redes sociais com imagens incontestáveis e que nós podemos acompanhar em tempo real também, mais uma tragédia vivida. Aquilo que o professor chamou com muita felicidade, que eu já vinha falando em outros espaços, de Terceira Guerra Mundial, que está em curso. Estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, só que ela está sendo espalhada de uma maneira regional. No continente africano está repleto de guerras. Europa em guerra. Temos a tensão em torno de Taiwan e Coreia do Norte também. América Latina, a Venezuela vai agora definir por plebiscito se vai recorrer através das armas à posse da Guiana, de uma das Guianas, não é? Que seria a inglesa, e isso tudo é uma guerra mundial. E aqui a dúvida é se vai ser com armas nucleares ou não. Se for com armas nucleares não vai haver fim, ninguém vai contar o fim dessa guerra. Mas se a multipolaridade for aceita, vamos aí saber como é que o mundo vai ficar. Mas a situação da Ucrânia é irreversível, a Ucrânia foi usada como terreno pela NATO para o desafio à Rússia e a NATO perdeu para a Rússia. E agora vamos saber como é que isso vai continuar. Esta perspectiva que nos trazia aqui o professor Almeida Henriques, esse iminente risco, sempre iminente risco da escalada da guerra para outros países circunvizinhos em função da simpatia que demonstram e nutrem pela Ucrânia, poderá também ser esta a razão pela qual a Rússia decidiu aumentar o seu orçamento para a defesa? Não foi só por isso. Os desafios da Rússia em relação à defesa, são já visando o Ártico, que certamente vai ser o novo ponto de desafio ali de Rússia, China e Europa. Tem sido pouco noticiado ainda,
porque como o Ocidente está com graves problemas econômico-financeiros, a imprensa esconde os enormes gastos militares dos Estados Unidos e de países europeus, especialmente os países nórdicos aqui, com ênfase para a Suécia, Noruega e Finlândia, que gastam muito dinheiro numa preparação no Ártico. Então, a Rússia já busca essa profilaxia para esses desafios que serão certamente anunciados em breve através de todos os canais. Mas, obviamente, que numa situação de permanente desafio para os russos, com a impossibilidade de diálogo, o aumento de um orçamento militar, ele é importante para a própria existência da Rússia, porque o que está em jogo aqui é a existência da Rússia. Então, com isso, David, o aumento do orçamento deve ser entendido também, no caso russo, como ocupação da mão de obra ser ocupada através da pesquisa científica, inclusive para a fabricação de equipamentos bélicos, o que é um risco para a economia de qualquer país. Quando a questão armada passa a ser geração de maior para as armas, toda a economia fica prejudicada. Então, é importante saber, David, até que a Rússia também pode durar por muito tempo. Wellington, olhamos para a questão da visita de Xi Jinping, melhor, visita não, o encontro entre Xi Jinping e Joe Biden, portanto, na Califórnia. O ganho saído deste encontro, segundo os especialistas e analistas, é justamente o facto de terem concordado em manter uma linha aberta para questões que têm a ver com segurança e operações militares. Olha, eu vi muito boa vontade, não é? Com exceção daquela gafe do Joe Biden de ter falado sobre Xi Jinping como um ditador, quando ele ainda estava em solo norte-americano, e que foi deselegante, não é? As notícias que chegam dão conta de uma possibilidade de que, pelo menos, os riscos de uma tensão maior tenham sido minimizados. E esperando isso. O grande destaque nesse encontro foi a maneira como Xi Jinping apresentou o seu país a políticos e empresários, pedindo, inclusive, de uma maneira bastante humilde, que o preconceito em torno do que é a China e das pretensões da China, por ser um partido governado pelo Partido Comunista, que esse preconceito seja quebrado. Isso é um importante apelo que demonstra grandeza por parte da autoridade chinesa. Esperamos que não tenha sido apenas uma tentativa norte-americana de impossibilitado de fazer frente a uma guerra direta com a China nesse momento, tente apenas retardar um conflito lá na frente. É possível, sim, a existência de mais de uma potência. Eu acho Wellington, nós colocamos aqui na nossa retranca que foi um encontro que fez lembrar o período da Guerra Fria, justamente porque, segundo os especialistas, foi um encontro que serviu para acalmar a tensão entre os dois países. Exatamente, acalmar a tensão, e espero que seja preservado dessa maneira. Porque, David, só para concluir aqui o meu raciocínio, é importante que façamos o resgate de que essa tensão entre Estados Unidos e China se dá por causa de uma mudança no modelo global, que atualmente, ou até muito recentemente, era unipolar, com os Estados Unidos à frente dos destinos, né, do planeta. E hoje o protagonismo já é dividido com a China e com outros atores, inclusive com a Rússia, e que tem aí a Índia querendo também chegar forte em breve. E essa multipolaridade que se opõe à unipolaridade é uma transição que todas as vezes que houve uma transição de potências no planeta, houve guerras. Então, vamos esperar que a maturidade e os exemplos históricos do passado sirvam
para que possamos apresentar também a evolução dos tempos e o convívio com múltiplas potências seja possível. Obrigado, Wellington. O Estamos diálogo mesmo é no fim do nosso programa, Wellington. Não temos mais tempo para continuar a conversar. Fica de resto a informação, a nota que nos deixa aqui de que há então este passar de informação de que há essa intenção de multipolaridade entre os dois líderes, sendo que os dois reconheceram que uma boa relação entre a China e os Estados Unidos é do interesse de todo o mundo. Wellington, temos mais 30 segundos para o seu positivo ou negativo. Não tenho positivo enquanto essa situação de Israel contra o povo palestino permanecer. Então, fica só mesmo este desabafo aqui. É absurdo termos que aceitar isso como algo normal. Não é normal e as instituições internacionais estão falidas. Obrigado, Wellington, por uma presença, mais uma, aqui no nosso Conexão Angola. Muito boa noite, agradecemos a presença e a sua colaboração, sobretudo os seus comentários e opinião aqui neste programa na TP Notícias. Boa noite. Boa noite, o prazer é sempre meu. Um grande abraço e um abraço para o professor Almeida.